Bem-vindos a mais um Checkmate aqui no Novo Canal, o espaço quinzenal dedicado ao mundo mágico das 64 casas. Com o aliviar das medidas de prevenção e contenção da pandemia da Covid-19, a competição presencial já está em curso, com o retomar da competição da 2ª e 3ª Divisão Nacional e também com provas a nível distrital. Também foi divulgado pela entidade federativa as datas de realização de dois importantes eventos competitivos. O Torneio Nacional de Veteranos, o qual irá decorrer em Fátima, no Hotel Santa Maria, entre os dias 10 e 13 de junho. Esta competição é destinada aos xadrezistas com mais de 50 anos e mais de 65 anos, os quais competem pelo título de Campeão Nacional de Veteranos. Também divulgado foi o local e a data de realização do Campeonato Nacional por Equipas na variante de partidas semi-rápidas, o qual regressa à Marinha Grande depois de um ano de interregno provocado pela pandemia da Covid-19. No dia 17 de julho, as equipas rumarão à Marinha Grande e irão lutar por este título coletivo, com a condicionante de cada clube apenas poder inscrever uma equipa. Este facto deve-se à necessidade de respeitar todas as normas de segurança associadas ao controle da pandemia da Covid-19 e, como tal, por razões de espaço e também por razões logísticas, este ano os clubes apenas poderão ter uma equipa inscrita para participar. Como referimos, a competição presencial já decorre na 2ª e 3ª Divisão Nacional. Iremos agora abordar um pouco qual a situação classificativa das diferentes séries da 2ª Divisão. Na Série A, e após 3 rondas, o Clube Atlético Tessera Xadrez, com a sua equipa A, está no topo da classificação, sendo acompanhado pela equipa A da Escola Xadrez do Porto. Pela Série B da 2ª Divisão Nacional, a equipa A da Associação Académica de Coimbra e do Grupo de Xadrez Alequim são líderes da tabela classificativa, concluídas 3 das 7 rondas previstas para esta fase competitiva. Na Série C da 2ª Divisão Nacional, a equipa A dos Ferroviários do Barreiro lidera de forma destacada a tabela classificativa e assume-se como uma das grandes favoritas na luta pela subida à 1ª Divisão. De referir que o núcleo sportinguista de São Miguel ainda não realizou qualquer partida, fruto das imposições colocadas pelo combate à pandemia da Covid-19. A nível distrital, são já várias as associações a promoverem o regresso à competição presencial e uma delas é a Associação de Xadrez do Porto, a qual promove o seu campeonato distrital por equipas. As partidas têm decorrido na observância de todas as normas impostas pelas entidades competentes para prevenir e combater a propagação do Covid-19. A Associação de Xadrez de Bragança divulgou também a data de realização do 2º Open Terras de Trás-os-Montes, com os xadrezistas a serem convidados a rumarem a Bragança entre os dias 19 e 24 de agosto para a 2ª edição deste torneio transmontano de partidas clássicas. E no Xadrez Passo a Passo de hoje, abordamos novamente a questão dos finais e de como alcançar checkmate quando temos uma vantagem. São as brancas a jogar e, portanto, o seu lance deverá prender o rei e não atacar o rei. Avançamos o rei de T3 para C3, é a vez das peças pretas jogarem, e aqui o rei preto tem a solução de jogar A2 e tentar fugir, ou eventualmente jogar A4, também numa perspectiva de fuga. Se jogar A2, são as brancas a jogar, apertadas de tempo, mas aqui a dama branca, sendo posicionada em B2, checkmate. Portanto, em lugar de muitas vezes acontece aos jovens tentarem efetuar cheques e assim tentarem prolongar a partida, eventualmente gastando todo o seu tempo, a ideia é levá-los a pensarem, agirem e treinarem para poderem, em situação de jogo, ganharem a partida. Vemos agora então qual seria a possibilidade de continuar a partida tendo o rei adversário escolhido a opção A4. Novamente o rei branco posiciona-se em C3, procurando a oposição. As pretas a jogar, desta vez temos rei A4, para tentar fugir. E as brancas escolhem dama B4, checkmate. A opção de treinarmos estas situações com jovens prendem-se com aquilo que é muito comum, principalmente nos jovens com idades do primeiro ciclo, de tentarem efetuar cheque ao rei adversário e, com isso, irem gastando o seu tempo e, neste caso, gastando o tempo e não alcançando checkmate,
iríamos ter uma situação de empate. E assim, com o treino, podemos todos evoluir passo a passo no tabuleiro e passo a passo no xadrez. E estamos de regresso ao Checkmate no Novo Canal com o nosso convidado, o mestre FIDE José Padeiro. Ele é treinador de xadrez de grau 3, mestre FIDE, xadrezista da equipa O Amanhã da Criança, participa com regularidade nos torneios de xadrez presencial em Portugal e também no estrangeiro, marcou presença no torneio de xadrez, o Torneio Nacional de Mestres, o qual marcou o regresso do xadrez presencial. Foi também nosso colaborador aqui no torneio de xadrez online promovido pelo Novo Canal e representou Portugal também em provas internacionais. Mestre FIDE José Padeiro, queria agradecer desde já o tempo que nos dedica e também a sua colaboração no nosso torneio de xadrez online. E começava a nossa conversa exatamente por aí, por estes tempos de pandemia, onde o xadrez online marcou presença, ganhou novos adeptos. E quais as suas impressões sobre estes novos tempos? Obrigado pelo convite, é realmente um prazer estar aqui. Não vou dizer que tenho acompanhado as entrevistas todas, mas tenho visto algumas e para mim é um privilégio poder estar neste grupo restrito. Quem convidas, acho uma excelente iniciativa, porque uma pessoa fala de xadrez e é importante saber o que as pessoas pensam sobre os diversos assuntos do xadrez. Portanto, antes de mais, queria-te agradecer e dizer que novamente foi um prazer poder ter colaborado com o torneio que decorreu há um mês e pouco. Portanto, foi um prazer. Relativamente à tua questão, é óbvio que vivemos tempos estranhos no xadrez, não é? Não há dúvida. É estranho, não é? Ou seja, jogar com máscara é estranho, não haver torneios presenciais suficientes é estranho. Em contrapartida, também houve coisas boas, não é? Todas as coisas más têm coisas boas. Houve um aumento de jogadores online, claramente. Nota-se que o xadrez ganhou adeptos, pelo menos parece. E pode aparecer outras modalidades, agora, dentro do xadrez, não é? Agora há o xadrez híbrido, não é? Ou seja, apareceu agora. Não sei se vai ser uma coisa para avançar ou não, poderá ser eventualmente, mas é bom ver que o xadrez, os outros esportes provavelmente perderam com esta pandemia, e eu acho que o xadrez, no geral, quando voltar tudo ao normal, acho que vai ter ganho um pouco do terreno, porque realmente verificou-se que o xadrez tem muito potencial. Portanto, porque realmente podemos estar em casa e podemos estar a aprender, não é? Coisa que nos esportes coletivos é bastante complicado. Como referimos, além de xadrezista, é também treinador. Na sua opinião, é diferente e tem mais vantagens treinar e aprender xadrez através do computador relativamente ao método tradicional do xadrez presencial? É uma excelente questão, é. Realmente é mais fácil. Como treinador é mais fácil, no sentido que é mais prático. Acho que para camadas mais jovens, o presencial é mais importante, sinceramente, por aquilo que me tenho percebido. É necessário passar mais emoções para os jogadores mais jovens, até para eles perceberem o feedback do nosso lado. Para os jogadores mais experienciados, sinceramente, acho que não vejo grande diferença. Acho que até pode ser mais prático. Por exemplo, da minha parte, o material já está todo no computador, portanto não tenho que. Posso aproveitar essa mais-valia para poder dar as aulas de forma mais conveniente, uh, sendo que, como já referi anteriormente, para camadas mais jovens, continuo a achar que a parte presencial é fundamental para eles, para puxar um pouco mais pela motivação e pelo sentimento deles, para eles perceberem o feedback que está a acontecer do nosso lado. Durante a pandemia foram muitos os torneios de xadrez online. Com o desconfinamento e o regresso do xadrez presencial, acha que será fácil para os jovens que aprenderam e iam praticando o xadrez online agora começarem a disputar e a competir em torneios de xadrez presencial? Bem, eu diria que para quem não é muito experiente não irá ser fácil, não é? É completamente diferente clicar numa peça, não é? E às vezes fazer lances porque clicamos mal e o relógio é automático e não há lances ilegais, etc. Para quem não é tão experiente, acho que não vai ser muito fácil, mas embora também acho que, da mesma maneira que uma pessoa se habituou a jogar online, também habituou-se a jogar presencial. Irá haver seguramente um tempo de processo de habituação novamente a jogar
a jogar no tabuleiro, principalmente para quem ainda não tem muitos torneios jogados presenciais. Para mim, sinceramente, e acredito que para a maior parte dos jogadores mais experientes, não vai fazer muita diferença, não é? Uma pessoa. Eu também já jogava online antes, obviamente que agora passei a jogar muito mais, mas uma pessoa já tem, ou seja, já tem idade para ter juízo, é caso para dizer, portanto consegue perfeitamente mudar de ritmos, não é? Ou seja, passar do online para o presencial, passar dos 3 minutos, que é provavelmente o ritmo mais usado no online, para 1 hora e meia mais 30 segundos. Acho que para um jogador experiente já faz parte disso. Mas acho que para jogadores que ainda não estejam tão habituados a torneios presenciais, numa primeira fase irá ser complicado, mas também é uma questão de 2 ou 3 torneios e volta tudo ao normal, acho eu. Como referiu, no xadrez online não há algumas das necessidades que se colocam no xadrez presencial, como estar atento às jogadas ilegais, quer nossas, quer do adversário, e também a obrigatoriedade de carregar no relógio. Como muitos jovens aprenderam o xadrez no contexto online, agora que irão competir a nível presencial, que conselhos deixa e que desafios acha que terão os professores e os treinadores para prepararem os jovens xadrezistas para esta entrada no xadrez presencial? Bem, antes de mais, eu gostava de referir que é importante tocar nas peças, ver as coisas no tabuleiro. Foi uma coisa que se perdeu um bocado com os computadores, mais ainda agora, não é? Como é óbvio, não é? E acho que é mesmo importante. Os computadores devem ser para nós nos servirmos e não para sermos escravos deles, que é um bocado o que tem acontecido. Muitas vezes acontece que acaba um jogo e o meu adversário diz: Ah, não, aqui jogava esta porque o computador disse, e depois provavelmente não sabe explicar porquê. Isso não faz muito sentido. Devemos tentar interpretar o que o computador diz e não seguir cegamente o que ele diz, porque há lances que realmente que são mesmo lances de computador. Portanto, acho que é mesmo importante o contacto com as peças, aquele contacto que se foi perdendo, uh, porque é tudo diferente, é tudo diferente. É óbvio que os tempos são diferentes, agora o computador é o grande aliado. Lembro quando costumo dizer isto muitas vezes, até parece um bocado discurso de velho, mas no meu tempo quase não havia livros, não é? Eu só tinha que, quando arranjava o livro, ficava bastante contente. E é óbvio que agora neste momento é melhor, mas se calhar também dávamos mais valor ao pouco que tínhamos para poder explorar um pouco mais o xadrez. Portanto, acho que é mesmo importante que as coisas não sejam plásticas, digamos assim, ou seja, que o conhecimento, que não estejam preocupados em ganhar ou perder, mas mais preocupados em apreender conceitos, a gostar de jogar e depois, naturalmente, por consequência, os bons resultados vão aparecer, os torneios vão aparecer, mas não ter aquela preocupação de ganhar, porque na verdade, ou seja, para perder basta jogar, não é? Portanto, mais não é? É a única maneira que eu conheço para não perder é não jogar, portanto, mais vale. Às vezes uma pessoa, eu por acaso falo por mim, às vezes, antes se calhar quando não era tão experiente como treinador, tinha um bocado aquela tentação de mostrar muitas coisas, ter aquela tentação de mostrar muitas coisas. Hoje em dia já não é assim. Prefiro mostrar uma coisa, mas estarmos com tempo a ver, a saborear, porque os xadrez têm tantas coisas para ver que por muitas coisas que uma pessoa veja vai ficar sempre sem ver tantas, não é? Portanto, mais vale tentar apreender o conceito de uma forma mais sólida, solidificar as coisas e sempre numa vertente de ter mais conhecimento, não numa vertente só de querer ganhar, porque as vitórias, a vitória e a derrota são muito fugazes, portanto, o conhecimento e o divertimento a jogar, digamos assim, são coisas mais importantes, especialmente numa fase inicial, não é? Que é aquela que acho que estavas a referir, não é? Mais uma, é essa fase. E pegando na sua alusão à entrada no xadrez, com o tabuleiro e as peças em formato presencial, para os jovens cujo contacto com o xadrez foi online, com a aprendizagem a decorrer a 2 dimensões, serão muitos os desafios agora ao entrarem no xadrez presencial, com adversários mais experimentados? Sim, é para aquilo que tínhamos falado há pouco, sem dúvida que no início deve haver algumas dificuldades. Acho que não há volta a dar em relação a isso. Mas também acho que com 2, 3 torneios e com o esforço da parte dos jogadores, não é? Tudo, se calhar depois vai ser ao contrário, não é? Quando voltar outra vez online já não estão habituados. Portanto, essas coisas também resolvem-se, também não vale a pena
antecipar problemas que ainda não existem, não é? É óbvio que para jogadores menos experientes será estranho. Eu já vi alguns jovens que tocam nas peças de uma forma estranha. Nota-se mesmo que não estão habituados a tocar nas peças, não é? Porque online não se toca nas peças, não é? Portanto é mesmo diferente. Mas acho que 2, 3 torneios a jogar de uma forma séria e essas coisas. Ainda por cima estamos a falar de jovens, eles apreendem as coisas muito rapidamente. Portanto, tanto pode ser para um lado como para o outro. Não acho que vá ser um problema a médio prazo, sinceramente. O xadrez foi uma das modalidades que durante a pandemia maior destaque teve e ganhou muitos entusiastas com a competição online. Com o retomar da competição presencial, qual o papel dos treinadores em prepararem os seus atletas, os seus xadrezistas, para o confronto e o contacto presencial e também para algumas derrotas que podem começar a aparecer? Estás a, claramente que esse é um ponto importantíssimo, não é? Talvez seja um dos pontos mais importantes, não é? Lidar com a derrota e com o insucesso. É mesmo importante isso, ou seja, e nisso aí não há milagres no sentido, ou seja, acho que o treinador não pode pensar que vai dizer alguma coisa e que já está tudo resolvido, não é? Tem que ser um trabalho conjunto entre o jogador, o treinador, o pai. Os pais são fundamentais neste processo, claramente, não é? Porque o treinador passa umas horas com o jogador, mas os pais passam o tempo todo, não é? Portanto, os pais são fundamentais. Eu costumo dizer, claro que vale o que vale, não é a minha opinião, mas costumo dizer que o pai deve ser o pêndulo, ou seja, se o filho faz muito drama pela derrota, os pais devem desdramatizar. E se o filho não faz drama nenhum, deve ser ao contrário. Os pais têm que ser o equilíbrio da balança para nem dramatizar, porque é assim, na maior parte dos casos, às vezes estamos a falar de idades mesmo jovens, 8, 10 anos, 12 anos, e passados uns anos provavelmente já nem jogam xadrez de competição, ou seja, e o mais importante que vai ficar é a convivência, é, o, é a formação que o xadrez deu, a capacidade de tomar decisões. Portanto, no fim de tudo, também não vai ser assim tão importante ter os resultados, ou seja, e além do mais, nós estamos a criar jovens para eles serem bons jogadores mais tarde, não é? Claro, se formos bons jogadores mais cedo, tanto melhor. Mas o bom jogador deve ser a consequência, claramente. Acho que é mais importante que os jovens sejam boas pessoas do que bons jogadores, não é? Ou seja, para mim, parece-me claramente mais importante. E nesse papel, ou seja, o treinador é importantíssimo, como é óbvio, mas eu acho que até os pais são mais importantes, porque o treinador só está um período de tempo limitado com o jogador, mas os pais estão sempre, não é? Portanto, e é óbvio que quanto mais jovem for o atleta, mais importância tem o pai na personalidade, na formação da personalidade. Portanto, o conselho que eu daria aos pais é que sejam a balança, digamos assim, a contrabalança, digamos assim, da perspectiva do jovem. Se fizer muito drama, o melhor é desdramatizar, ou seja, a vida para além de umas derrotas, era o que faltava, não é? Uma pessoa perde tantas vezes, ou seja, se não houvesse vida depois das derrotas, como é que seria a nossa vida, não é? Ou seja, acho que todos nós que jogamos, há uma coisa que não dá para evitar, vamos sempre perder contra os jogadores mais fracos, portanto, e vamos sempre perder. Acho que quase ninguém pode dizer que nunca perdeu 2 partidas seguidas ou algo do género, ou que não fez uma partida muito má. Acho que isso é impossível mesmo. Agora, depois o que faz diferença é a atitude perante esse revés, digamos assim, não é? Tivemos uma atitude negativa, provavelmente isso vai continuar e não vamos ter prazer a jogar xadrez. Se tivermos uma atitude positiva, provavelmente uma pessoa pode ter uma derrota no primeiro jogo e depois no último já nem se lembrar do que aconteceu. Isso tantas vezes que acontece. Agora, por isso, em idades mais jovens, que os jovens ainda não têm a personalidade bem definida, é mesmo importante o trabalho invisível, não é? Das pessoas que o acompanham, os pais, numa primeira instância, claramente o mais importante, e também, obviamente, o treinador, não é? Eh, tem que haver outras prioridades que não os resultados, como é. Ao longo desta nossa conversa, tem referido muitas vezes os jovens e a entrada destes no mundo do xadrez. Há uma idade ideal para entrar no xadrez ou as pessoas com mais idade podem desde já desistir de evoluir nesta modalidade? É assim, é tudo relativo, não é? Eu acho que se quiser ser campeão do mundo, se calhar quanto mais cedo melhor, não é? Mas ser campeão do mundo é uma meta tão irreal e realista. Acho que quando alguém começa, não está a pensar que vai ser campeão do mundo, não é? Ou seja, uma pessoa até pode acreditar, mas no início uma pessoa quer ganhar na rua, ganhar ao colega, esse tipo de coisas, não é?
Eu acho, na minha opinião, eu tenho um lema que é tudo é possível sempre. Até o Sporting foi campeão este ano, portanto, acho que a maior prova que tudo é possível, não pode existir mais. Um bocado de brincadeiras à parte. Mas eu não vejo, por exemplo, ou seja, se me disseres assim, é mais provável chegar a grande mestre, alguém que começa aos 6 anos, ou aos 15, por exemplo, ou aos 20, ou aos 30. É óbvio que eu te vou responder que é mais provável que chegue a grande mestre quem começa aos 6 anos, não é? Seria insensato da minha parte não dar essa resposta. Agora, se me disseres, alguém que começa aos 30 anos é impossível ser grande mestre, eu acho mesmo que não. Sinceramente, se calhar antes, há uns anos atrás, achava que era impossível. Mas hoje em dia já não acho que seja impossível. Agora, claro que uma pessoa numa idade adulta tem outro tipo de prioridades, provavelmente que não vai permitir dedicar o tempo suficiente para isso acontecer. Isso é outra história. Pronto, e em relação a isso, não vou estar a discutir, porque cada um sabe de si, cada um sabe a vida que tem. Mas acho que nada é impossível, sinceramente. Sendo sincero, acho nada é impossível. Agora, claro que quem começa com 30 anos não vai ser campeão do mundo. Isso aí, peço desculpa a quem desapontar alguém que se calhar pensaria que poderia chegar lá, mas não vejo que será impossível chegar ao nível alto. Sinceramente, obviamente que o nível alto é sempre subjetivo, porque o nível alto para mim pode não ser o mesmo para ti e vice-versa, e em relação a isso não dá para discutir, mas falando, por exemplo, em ser grande mestre, não achas impossível, acho que é muito complicado, acho que exige mais esforço do que exigiria se tivesses começado mais cedo, sem dúvida, isso aí acho que, como já disse, seria insensato não dizer isso, mas acho que com esforço, com vontade e acreditar e trabalhar para concretizar isso, tudo é possível. Não acredito muito na parte do talento, sinceramente. Cada vez acredito menos nisso. Acho que isso é um bocado de conversa de café, digamos assim, não é? Porque acho que toda a gente que joga deve ter talento, senão também não jogava xadrez, não é? Uma pessoa normalmente só se dedica àquilo que tem um mínimo de talento. Portanto, acredito é no trabalho, não é? Acredito em perder partidas, chegar a casa e analisar e perceber onde é que errou. Isso acredito. Agora, em talento, o que é o talento, não é? Não, isso é. O Cristiano Ronaldo também tem muito talento, mas se não tivesse trabalhado, provavelmente não teria chegado onde chegou. Portanto, é, é aconselhável começar em idades mais novas, mas também, já agora, se me permites, pode acontecer o reverso, não é? É quem começa muito cedo, depois não percebe a beleza do xadrez, porque com 6 anos não podes pedir a um jovem de 6 anos que faça o mesmo tipo de raciocínios que alguém de 12 ou 13 anos, como é óbvio, não é? Começando mais tarde, também já temos outra capacidade de fazer outro tipo de raciocínios que nos permite, provavelmente, perceber melhor a beleza do xadrez do que, do que perceberíamos se tivéssemos 6 anos, não é? Esse era um dos pontos a abordar nesta conversa, a prevalência do talento ou a prevalência do trabalho no sucesso dos jovens xadrezistas, mas ficou clara a sua opinião e, portanto, iria-te retomar um dos seus pontos, a referência ao Sporting Clube de Portugal, o qual tem efetivamente uma equipa de xadrez e também o Vitória Sport Clube abriu recentemente uma secção de xadrez, tal como a Académica de Coimbra tem também uma equipa de xadrez. Na sua opinião, o que leva a que, nesta altura, não tenhamos grandes clubes com grande implantação junto da população em geral a não dedicarem a atenção devida ao xadrez? Eu acho que por aquilo que percebo, não é? Infelizmente no nosso país a cultura desportiva não é muito alta e as pessoas ligam só ao futebol. E portanto isso faz com que as outras modalidades, incluindo os xadrez, precisem de pessoas que andem com aquilo para a frente, basicamente. Não é? Portanto, se aparecer alguém que queira pegar no projeto, até pode ser que aconteça. Eu se o Benfica teve xadrez há pouco tempo atrás e por aquilo que percebi não ligou muita importância. É normal que esses clubes grandes, não é? Que são tão grandes que têm tantas modalidades que depois, se não houver ninguém que consiga dar o clique no projeto, que ele não ande para a frente, eu acho que esses clubes, por aquilo que eu percebo, porque esses clubes têm grandes vantagens, não é? Pagaria a publicidade, têm locais, ou seja, e esses clubes podiam ser realmente uma rampa de lançamento muito grande, não é? Aparecer num jornal a dizer que o Benfica joga com o Porto não é uma coisa que dizer que. Não vou falar em clubes, mas é óbvio que não é uma coisa que falar de clubes que não têm expressão, não é? A nível de imprensa. Agora, e às vezes também é preciso um pouco de sorte, não é? Basta haver alguém que chega presidente de um clube, por exemplo, desses que já tenha jogado xadrez, se calhar seria uma mais-valia, não é? Essas coisas. Por exemplo, nas Canárias, hum, é uma história já
15, 20 anos, nas Canárias, todas as escolas tiveram xadrez porque o presidente das Canárias, que chegou, já tinha jogado xadrez, não é? E essas coisas são aquelas coisas incontroláveis, podem acontecer, podem não acontecer, tendo em conta que o país está muito virado para o futebol, pois também às vezes é uma questão de sorte, acontecer esse cliquezinho necessário para que, porque o xadrez tem muito potencial, efetivamente, não é? Agora, também tem um inconveniente, é que se as pessoas não perceberem o jogo, ou seja, uma pessoa está a olhar para as peças ou seja, pode ser, tem esse entrave, mas claro que se toda a gente soubesse, se por absurdo toda a gente soubesse jogar xadrez no país, obviamente teria muito mais adeptos. Portanto, às vezes é uma questãozinha de clique e de alguém que realmente queira andar com os projetos para a frente, porque realmente a entrada de clubes grandes no xadrez poderia ser um marketing fundamental e fenomenal para o crescimento da modalidade no nosso país. No xadrez nacional temos apenas 4 grandes mestres. Na sua experiência e da sua história e análise que faz ao mundo do xadrez nacional, há incapacidade dos nossos jovens de se baterem com os seus adversários estrangeiros, neste caso, e também falta de competência dos nossos jovens, ou há outros fatores a concorrerem para que os nossos jovens talentos não consigam alcançar outros patamares? É todo um conjunto de fatores que não permite que haja. Acho que as coisas estão a melhorar aos poucos, muito lentamente, infelizmente, mas estão a melhorar. Não há torneios suficientes, de força elevada que permita aos jogadores progredir mais rapidamente. As recompensas que o xadrez oferece provavelmente também não são cativantes para esse mesmo esforço. A cultura do país não permite que apareçam tantos jogadores, porque é óbvio que se aparecer 1 milhão de jogadores, a probabilidade de aparecer 10 grandes mestres é maior que se aparecerem 1000 jogadores, não é? Portanto, de um número grande é que normalmente aparece a quantidade, faz a qualidade, não é? Ao fim de algum tempo. As coisas estão a melhorar, mas é um bocado sempre, infelizmente, um pouco por esforços individuais de cada pessoa, não é? Há jovens com talento, sempre houve. Agora é mais fácil também, porque as tecnologias também ajudam, mas sempre houveram jovens com talento, ou seja, e com vontade. Agora, quando uma pessoa, por vezes, não consegue progredir por fatores externos, não haver torneios, não haver capacidade financeira, por vezes, não haver, para alunos que estão na escola, alguma flexibilidade das entidades escolares, após algum tempo, provavelmente uma pessoa percebe, olha, se calhar não dá mesmo, não é? Ou seja, deve haver, de certeza, e conheço alguns jovens que, não digo que desistiram, mas foram afrouxando um pouco a sua atitude em relação ao xadrez por causa disso, porque, ou seja, tempo é dinheiro, não é? Ou seja, se uma pessoa despender tempo a melhorar e depois também não tiver nenhuma recompensa, é natural que depois que se vire mais para outras áreas, não é? Onde possa viver melhor, não é? Porque infelizmente a gente precisa de uma atividade para sustentar e o xadrez para já, infelizmente em Portugal, para jogar, isso aí ainda é idílico, não é ainda possível, infelizmente, sendo que, apesar de tudo, acho que é fácil verificar que as coisas têm melhorado, mas o processo vai ser muito moroso e com muitos altos e baixos, mas sem dúvida que não falta talento para haver mais grandes mestres. Isso não tenho dúvida nenhuma que não será essa a questão. Recentemente participou na edição 2021 do Torneio Nacional de Mestres, onde marcaram também presença alguns dos jovens talentos do xadrez nacional e teve a oportunidade de se bater com eles no tabuleiro. Na sua opinião, e tendo por base o seu conhecimento, acha que eles estão prontos e podem alcançar patamares elevados, quer no xadrez nacional, quer também a nível internacional? Sem dúvida que hoje em dia os jovens estão cada vez a um nível mais elevado no xadrez português, por vários fatores, o esforço deles e a tecnologias, etc, etc. Sem dúvida, não tenho qualquer dúvida que eles são capazes. Agora, se vão conseguir ou não, já é outra história. Acredito que alguns serão, com o outro possa ser grande mestre. Grande mestre, obviamente, não é assim tão fácil, mas alguns serão mestres internacionais, outros serão mestres FIDs. O nível de xadrez está claramente a melhorar em Portugal
infelizmente, provavelmente não da maneira que nós pretendíamos, mas e depois destes jovens participar, também há outros, não é? Que são mais novos e que vão aparecer seguramente, ou seja, os jovens nota-se que estão a ser substituídos rapidamente, ou seja, que aparece um jovem que chega a mestre feed, passa para sénior, depois ele continua ou não continua, e aparecem outros portanto, aparecem outros a substituir. Isso é bom sinal, ou seja, é sinal que mostra que não é um caso isolado, porque por vezes aparece um ou outro jogador, que são casos isolados, mas neste caso concreto percebe-se que já não é só um caso isolado, são jovens que estão a aparecer, se calhar ainda não com a força pretendida de grande mestre, lá chegaremos, não é? É uma questão das coisas irem melhorando e acredito que lá chegaremos a essa etapa de crescimento do xadrez português. O tempo é um fator importante no mundo do xadrez, numa partida, e aqui a nossa entrevista também está condicionada por esse fator, o tempo. Nesse sentido, colocava-lhe uma última questão. Quais os conselhos e recomendações que deixava aos jovens que hoje entram no mundo do xadrez, que tiveram a oportunidade de aprender durante este período de pandemia a jogar xadrez, a descobrirem o mundo mágico das 64 casas e anseiam por alcançarem patamares mais elevados? Antes de mais, acho que é importante uma pessoa se divirta a jogar xadrez, porque se uma pessoa não se divertir, se o objetivo for só ganhar ou progredir sem divertir, mais tarde ou mais cedo é uma questão de tempo. Não é? É como ir ao ginásio, não é? Se só for por obrigação, mais tarde ou mais cedo, por experiência própria, sei que isso acontece. Não só tem que se divertir naquilo que faz para poder dar o salto, porque se uma pessoa se estiver a divertir, é tudo muito mais natural naquilo que fazemos. Acho que há duas qualidades que são essenciais para ter sucesso no xadrez, não só no xadrez, mas estamos aqui a falar de xadrez, que é ser humilde, antes de mais. É mesmo importante ser humilde. Há sempre alguém que joga melhor que nós, portanto, não vale a pena pôr-nos em bicos de pés quando nos correm bem as coisas, porque também vai correr mal, vai haver uma altura que vai correr mal. E depois ser ambicioso. E por vezes não é fácil compatibilizar estas duas características, não é? Porque parecem um pouco diferentes, não é? Mas é mesmo importante ser humilde, por um lado, nunca pensar que somos os maiores só porque ganhamos um torneio ou ganhamos um troféu. E aí é mesmo importante o papel dos pais e dos treinadores. Realmente aí é que eles entram, não é? Naquilo que eu disse de ser a balança e ser ambicioso. Ou seja, é preciso ser ambicioso, ou seja, de querer sempre ir melhorando, ou seja, de não ter aquela tentação, olha, agora ganhei este torneio, agora já não preciso de aprender mais. Não, há sempre coisas para aprender. Portanto, primeiro divertirem-se, isso é mesmo fundamental. Gostarem de jogar, conviverem, darem-se bem com as pessoas, trocarem novas experiências. E depois, já numa fase mais adiantada, ser humilde antes de mais e ser ambicioso. Essas duas características acho que são fundamentais para poder ter sucesso no xadrez. Porque realmente sem humildade, ou seja, se ficarmos a pensar que já somos os melhores de tudo, é provável que depois a evolução estagne e é preciso sempre acreditar que podemos chegar mais além. Daí ser importante a ambição. Mestre Fito José Padeiro, agradeço todo o tempo que nos dedicou, a sua colaboração no torneio de xadrez online do Novo Canal e desejo também as maiores felicidades para os torneios e provas onde certamente irá participar. E assim que nos acompanha quinzenalmente aqui no Novo Canal, o xadrez está em destaque no Checkmate. Novo Canal. Sempre Novão, sempre seu.